Olá pessoal, mais uma vez Moisés Caiva com vocês. Gostaria de compartilhar com vocês um assunto muito importante. Na verdade, ainda falando sobre o regime alimentar, né, e a nossa saúde. Nós sabemos que o nosso corpo é formado pela comida que ingerimos, não é? Há constantes desgastes dos tecidos do corpo. Todo movimento de qualquer órgão implica um desgaste, o qual é reparado por meio do alimento, não é? Então, é, nutricionalmente falando, aquilo que nós ingerimos, né, vai definir se nos dá vitamina ou não, se nos dá proteína ou não, se nos dá carboidrato ou não. Sabemos que o nosso corpo precisa desses todos os elementos, né, essas todas as propriedades, né, proteína, carboidratos, lipídios, as vitaminas e os sais minerais, não é? Então, a escolha do nosso alimento é muito importante porque vai definir aquilo não somente que nós vamos nos tornar e também vai definir a formação do nosso corpo, não é? E eu gostaria de compartilhar aqui uma reflexão da nossa escritora Ellen White. Ela diz que cada órgão do corpo requer sua parte de nutrição, né? O cérebro deve ser abastecido com uma porção, né? Os ossos, os músculos, os nervos, tudo isso requerem a sua requerem alimentação, requerem os nutrientes, as propriedades, né? E é um maravilhoso processo, né, que transforma a comida em sangue e que serve desse sangue para restaurar as várias partes do organismo. Mas esse processo está prosseguindo continuamente, suprindo a vida e a força a cada servo, ou seja, desculpa, a força a cada nervo, a cada músculo e tecido. Portanto, nós aqui vimos que os sais minerais e as vitaminas, eles ajudam na manutenção, no desenvolvimento do nosso corpo, ok? Mas atenção, isso vai depender do alimento que nós ingerimos, porque existem alimentos que nós ingerimos que não nos dão proteínas, nem nos dão vitaminas, nem nos dão minerais, né? Nem nos dão benefício nenhum. Ao contrário de não nos darem esses benefícios, eles nos destroem. Aí é que entra a escolha do alimento, né? Nós devemos escolher o alimento. Nós sabemos que Deus, quando fez o homem, Deus não criou biscoitos. No Jardim do Éden não tinha biscoitos, não tinha chocolate. No Jardim do Éden não tinha leite moça, leite em pó, não tinha refrigerante, não tinha sucos, não tinha esses sucos de pacote, né, que as pessoas põem e fazem. Existem várias coisas que no jardim não tinha, que hoje em dia, no mundo em que vivemos, essas coisas existem. Então nós temos que ter muita atenção. Se naquela época, na criação, não existia esse tipo de alimento, por que hoje em dia existe? Então precisamos fazer uma reflexão. Ellen White traz uma passagem. Ela diz o seguinte: deve-se, essa passagem está no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Ela diz que deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessitados para a edificação do organismo, não é? Nossa escolha, ou seja, nessa escolha, o apetite não é um guia seguro. Mediante hábitos errôneos de comer, o apetite se tornou pervertido e muitas vezes existe alimento que prejudica a saúde e a enfraquece, ok? Em lugar de fortalecer. Não nos podemos guiar com segurança pelos hábitos da sociedade. A doença e o sofrimento que por toda parte dominam são, em grande parte, devidos a erros populares com referência ao regime alimentar. Então nós vemos aqui que
nós não devemos nos alimentar simplesmente por apetite. Só porque eu estou sentindo um apetite, então tenho que comer isso. E depois aí quando tu começas a comer, tu não paras de comer, não é? E isso aqui em nutrição nós chamamos de... Existem uns dois conceitos, que uma é a fome física, né? E outra é a fome emocional, ok? É, a fome emocional, normalmente, a fome emocional, normalmente ela provém de um distúrbio, né? Aí já nós estamos a ver de uma ansiedade em comer, de uma vontade excessiva de comer. Isso é uma fome emocional. É uma fome que está no cérebro, mas não está no estômago. É uma fome que está praticamente no nosso pensamento, mas não está no nosso organismo. É uma fome em que nós nunca ficamos saciados. É uma fome que você pode comer agora e você vai comer de novo. E depois de você comer, você vai comer de novo. E você não come simplesmente um tipo de alimento, você vai comendo alimentos de diferentes grupos. Então, normalmente esse tipo de fome é uma fome que depois causa problemas tanto emocionais e problemas intestinais, ok? Já a fome física, ela é diferente. É uma fome em que não depende simplesmente do nosso cérebro. É uma fome em que a pessoa está mesmo com fome. Às vezes até o estômago fica roncando e a pessoa sente uma extrema necessidade de comer. E é aquele tipo de fome que quando você come a comida, você fica mesmo saciado, né? E você não tem não tem motivos de comer diferentes tipos de alimento. Não, tu comes, por exemplo, um prato de arroz e feijão, mais uma mistura, e tu estás satisfeito. Então, normalmente a fome física é aquela fome em que tu, por exemplo, comeste no almoço e tu já estás saciado e depois tu esperas, depois tu vais ter mais uma outra fome física e tu vais comer no jantar. Já a fome emocional não. A pessoa vai comendo, 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 comendo e não para de comer. É uma fome que está completamente, ou seja, está diretamente ligado à ansiedade, está diretamente ligado a distúrbios alimentares, não é? Então, nós precisamos cuidar disso, porque até a nossa profetisa aqui diz que, a nossa escritora Ellen White diz que, pelos hábitos da saciedade, ou seja, é uma fome que não nos dá saciedade, a fome emocional, porque nós praticamente vamos continuar sofrendo, 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 porque queremos comer, comer, comer. E no passar do tempo, nós vamos ver que nós já perdemos o domínio próprio e nós não comemos por não comemos por não comemos porque nós queremos nutrir o nosso corpo, mas nós comemos porque temos apetite, comemos porque estamos com vontade de comer, comemos porque estamos com um impulso, né, que nos leva àquela tendência, à condescendência de querer comer, 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 comer e não parar de comer. Ou seja, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus, ok? Cumpre-nos estudar o plano original de Deus. Tu sabias qual é o plano original de Deus? Conforme eu disse, que no princípio, né, lá no Éden, Deus não criou os chocolates, os repousados, os biscoitos, ok? Não, isso não. Isso foi existindo conforme o homem foi se desenvolvendo aqui na Terra, conforme a globalização, conforme a ciência, enfim, foram surgindo vários alimentos, vários pensamentos, vários hábitos e vários tipos de diferença, ou seja, vários padrões de vida, né, que hoje em dia, infelizmente, estão inseridos na nossa sociedade. Então, Ellen White diz que aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades,
designou a Adão o que devia comer, né? E diz o seguinte: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. Então, Deus, quando criou o mundo, quando criou Adão e Eva, ele lá diz que eis que vos dou toda a erva para que vocês podem comer. Então, nós precisamos de alimentos vivos. Se tu vês, tu tiras um alface da geladeira e tu colocas, ele vai brotar, porque é um alimento vivo. Se tu tiras, por exemplo, uma beterraba ou uma cenoura na geladeira e colocas na terra, tu vês que a cenoura vai brotar, a cenoura vai germinar. Agora, tu pegas uma carne, tu pegas um peixe, tu pegas um chocolate, tu pegas um biscoito, tenta colocar na terra, vai apodrecer. Ou pega um refrigerante, tu consegue semear um refrigerante? Não. Então, nós precisamos de alimentos vivos, ok? Porque nós somos seres vivos, então precisamos de alimentos vivos. Nós não precisamos de alimentos mortos. Nós precisamos de alimentos vivos. Os cereais, enfim, as folhas, as sementes, enfim, são alimentos vivos. Por exemplo, tu pegas uma semente de gergelim ou um outro tipo de semente, né? Ou um feijão, um grau, enfim, tu consegue germinar porque ele tem vida, tem vida, tem vida, e vida é abundância. E nós somos seres que temos vida. O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Mantenedor, o nosso Deus, aquele que fez os nossos pais e que nos deu aquilo que nós podemos comer. Ele nos convida agora e neste momento para que nós possamos ter uma postura verdadeira. Mas isso não é para o benefício de Deus, não. Isso não é para o benefício de Deus, isso é para o nosso próprio benefício.